Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. Que alegria, gente, já passamos de 3.000 seguidores no YouTube. Não se inscreveu, se inscreve aí, ó. 2 milhões de visualizações, somando todas as nossas redes sociais. Né? Não sei quantas horas, mas é um monte, graças a Deus. E estamos chegando no acho que episódio número 30 ou 31. A gente está muito feliz, né, com tudo que a gente já tem vivido aqui. E você que quer acompanhar o nosso material, você sabe que você consegue encontrar esse conteúdo no meu canal Dilson Gomes e também nas plataformas aqui da rede Osana. E eu sou o Dilson Gomes, eu quero agradecer aqui os nossos queridos patrocinadores, Brazuca Pizzaria, Imperador Bigode Cotelaria, na pessoa do nosso querido Júnior, Costa Assessoria Previdenciária. Quem mais? Me ajuda. Tabas. A Mônica vai falar do patrocínio que a gente tá tendo hoje. Eu vou deixar para ela mesmo falar, que vai ser muito legal, porque a gente tá num episódio muito especial. Vocês já estão vendo aqui, tá um pouco diferente a nossa mesa aqui, mas eu tô muito feliz. E repito, eu sou o Dilson Gomes, eu estou muito bem acompanhado aqui essa manhã da minha linda e amada e querida esposa e também psicóloga, Mônica Schmidt! Que empolgação quando eu entro. Mônica, tem uma empolgação diferente. A gente tá aqui. Eu preciso que tu fale sobre o nosso convidado e fale sobre... Será que eu vou conseguir falar com tudo seguindo minha frente, Jesus? Meu Deus do céu! O nosso convidado é uma pessoa muito especial e a gente tem hoje um episódio que ele é quase que temático, né? Exatamente. É de um tema que a gente, acho que poucas vezes abordou aqui, que é sobre empreendedorismo. Oh, meu Deus, me ajuda essa palavra. Empreendedorismo. Estamos aqui com o nosso querido Gabriel Lemes. Ele é o dono da Lemes Gourmet. CEO. Chique. Boa. Ele trabalha com montagem de café colonial, com mesa de frios para eventos. E ele já está quase que pronto, né? A sua cafeteria chique lá em Só deixa eu pontuar Isso, uma coisa. Pontua, Dilson. Já me ajuda. cantou no Gideon. Quem te viu passar Às na vezes- frente? CD gravado. Bah, agora CD tem- gravado. Fui longe, né? Fui longe. Olha Foi, só. 2016. Dessa eu não sabia. Não tá aqui Tem na clipe, lista. tem canal do YouTube. Não, Meu Deus. também é jogador de futebol, não? Não. Nossa. Tô brincando. Gente, muita coisa. Gabriel, seja muito bem-vindo Obrigado, ao Da Vida gente. Cast. Obrigado. Muito bem-vindo. Olha só que linda Imagina, essa uma mesa que honra o Gabriel pra mim. montou pra nós aqui. Uma honra. Ensinou essa Gente, essa mesa. tábua Gente, isso aqui é o chique mínimo, aí. entendeu? Isso aqui é o Olha mínimo. só. Depois Proporcionar. eu quero que tu dê os detalhes. Pode deixar. Aqui, fale do Vamos seu lá. trabalho. Mas agora, Gabriel, a gente primeiro quer te agradecer por esse carinho, Imagina. essa disposição, né, de poder estar aqui conosco. Uhum. E hoje a gente quer conhecer a tua história, né? A gente sabe que tu teve esse despertar para empreendedorismo, mas Sim. por trás de qualquer empresa existe uma pessoa, né? Existe por um trás, CPF, um né? CPF, alguém com uma história, alguém com suas Sim. inquietações, suas superações. E a gente quer poder conhecer um pouquinho mais do teu coração, porque a maioria das pessoas, elas nos vê pelas redes sociais, elas têm eu diria assim, uma fatia mínima daquilo que a gente é. Exatamente. E a nossa proposta do Da Vida Cast é poder ampliar essa fatia, né? Poder apresentar um pouco mais das pessoas. E a experiência que a gente tem tido, né, Mônica, é uma experiência de identificação, né? As pessoas que olham Da Vida Cast, nossa, poxa, eu já passei pelo que esse irmão passou, Sim. ou estou passando agora. E isso também cria uma rede de conexão, de comunhão, e a gente acaba se identificando e caminhos assim de restauração acabam sendo abertos. Então, nós estamos aqui no Da Vida Cast com essa mesa preparada para poder ouvir a tua história. Mesa preparada. Não vai ter como não ir comendo aqui no longo do episódio. Pode ficar à não tem vontade, é como. pra degustar. Então tá, gente. Primeiro quero agradecer vocês, né? Imagina. muito obrigado. A honra é toda De nossa. coração mesmo, uma honra estar aqui com vocês e apresentando esse projeto que pra mim é muito grandioso, é algo que veio de Deus Olha só. pra minha vida, esse presente. Então, muito obrigado pelo convite, Imagina, uma cara. honra de verdade estar aqui com vocês, conversar com vocês, partilhar desse momento de comunhão. Me apresentar um pouquinho, então, pro pessoal. Fica à vontade. Então, meu nome é Gabriel Lemes, eu tenho 23 anos, sou filho, sou empreendedor, sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por liderar pessoas, sou apaixonado por servir. A minha linguagem do amor é muito servir pessoas e isso me traz uma satisfação tão grande. E por esse motivo eu sempre falo que agora eu realmente me encontrei profissionalmente, porque eu sempre gosto de falar que vai além de uma experiência.
de degustação. Sim. É como se eu estivesse ali levando amor em forma de comida. Sim. Sabe? É transformador isso. Então, estou muito feliz de estar aqui mesmo para falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso projeto de empreendedorismo. E espero que pessoas se identifiquem, espero que pessoas se sintam inspiradas através da minha história também, para dar essa virada de chave que muitas vezes é só o que está faltando, né? A gente tem aquelas inseguranças e às vezes é necessário a gente ouvir histórias para se identificar e realmente, né, dar o primeiro passo. E é aquela coisa, né? Tu precisa dar o primeiro passo. A partir do momento que der o primeiro passo, o negócio vai andar. Né? Sabe, Gabriel, que assim, eu vou só interromper um pouquinho a tua história, depois a gente continua. Mas para mim, essa ideia do despertar, ela aconteceu de uma maneira bem interessante, porque eu tinha um período da nossa vida que a gente estava assim, vivendo uma fase financeira muito ruim lá na nossa casa. Estava morando com a minha mãe, uma situação, nossa, complicadíssima. E eu fui trabalhar numa fábrica de calçado. E eu nunca tinha trabalhado na fábrica de calçado. Então, para mim, aquilo foi como se, para mim, era como se eu, assim, ó, para mim era um fracasso total, porque eu entendi que eu tinha mais capacidade, eu entendi que eu poderia fazer mais coisas, e eu ficar preso lá, para mim era uma prisão aquilo. É óbvio que não é. Existem inúmeras pessoas que trabalham, constroem sua vida ali, mas para mim, para minha linguagem, para o meu método, para tudo aquilo que eu já tinha conhecido até aquele momento. Sim. E a Mônica me mandou um vídeo na época, eu não consigo lembrar qual era o nome da pessoa que fez o vídeo, mas é um querido youtuber, que ele faz vídeos das cidades, ele faz vários vídeos de cidades. Procurar qualquer cidade do Rio Grande do Sul, tem um vídeo lá. Isso, daí o título era Desempregue-se. Cara, quando eu ouvi aquilo, nossa, eu pensei, é isso aí mesmo. Que ele falou o seguinte, ó, tu precisa valorizar como as pessoas te conhecem. Então, por exemplo, eu era o cara do Photoshop, mas eu não tinha confiança naquilo. Sim. Então, pra mim foi assim, mas pode continuar, eu só queria pontuar isso aqui. Ô, Gabi, olha só, antes da gente falar da parte de empreendedorismo, que eu acho que é muito legal, o Gabriel tem uma história lá do início, né? Da infância. E é isso que a gente quer desvendar um pouquinho, quer saber. Vamos lá, então. Ô, Gabi, me conta como é que foi ali a tua infância, pai, mãe, tudo certinho, como é que foi aquela primeira infância? O que tu tem, as tuas lembranças? Eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância. Eu sempre fui uma criança que brincou muito, uma criança que se divertiu muito, uma criança muito intensa em emoções, em sentimentos. E minha família é maravilhosa, eu amo meus pais, amo minha mãe. Berço cristão, Gabi? Sim. Minha mãe é dirigente de segunda-geração, gente. É aquela coisa assim, todo, né? Chega em casa. É assim, entendeu? Então, desde criança, criado na igreja, né? Servindo na igreja desde criança, também comecei a cantar com 5 aninhos de idade, subindo na cadeira. Acho que quase todo mundo que começa na igreja tem esse início, né? De subir na cadeira para começar a cantar. E foi uma história muito linda, assim. Eu sou apaixonado. Muitas pessoas diziam assim, nossa, mas começou muito cedo. Mas eu não vejo dessa forma. Eu até agradeço por ter começado cedo, porque esse ministério mais cedo, né? Esse exercer o ministério mais cedo me trouxe muita maturidade. Responsabilidades e coisas que me fizeram evoluir também no meu relacionamento com Deus, né? Então, eu lembro que nos meus 12 anos, 11, eu nunca esqueço, gente, que naquela época na Assembleia a gente tinha que se batizar para poder cantar no coral, né? E eu disse, não, eu quero cantar no coral, quero me batizar, vou começar a cantar, né? E aí, com 11 anos, tomei a decisão, batizei, comecei a cantar. E ali a gente, né, estourou, começou a cantar nas igrejas, começou a visitar outras igrejas, começou a receber convites. Na época eram as escalas, né? Olha só. Escalas, e assim foi indo. E em 2015 para 2016, eu recebi uma profecia. Né? Uma irmã disse assim para mim, numa vigília, um desafio jovem. A gente ia por tudo, né? Itinerante é assim, né? A gente vai, chamou, a gente vai servir com alegria, né? E aí eu lembro que essa professora, ela disse assim, o teu sonho eu vou realizar. E eu vou te levar até os Gideões Missionários. E aquilo, porque na verdade a gente já ia, a família sempre foi, todos os anos, né? A gente já tinha o costume de ir, mas eu nunca me imaginei cantando lá. Pra mim era algo tão inalcançável que, né, não tinha condições, assim, de sonhar com aquilo, né? E aí a irmã me entregou aquele recado e eu pensei assim, pá, Deus, mas será? Isso em 2015, né? Já com o ministério em andamento ali. E aí, naquela época, e ainda hoje é assim, né? Para tu conseguir
louvar lá, tu tem que ter um CD gravado. E aí, pesquisando, conversando, né, com as pessoas de lá, pensei assim, vou iniciar esse projeto de gravação, vou começar a compor. Né, Deus começou a me despertar ali na madrugada, bem evangélico, bem crente, na madrugada, tem que buscar pra ter um negócio vir, né? Tu vê como é que é, né? Isso e passa já tão rápido que a gente nem lembra das coisas às vezes, né? Eu lembro que eu coloquei esse propósito de Deus, eu quero, e se for da tua vontade, as coisas vão acontecer. Contei para os meus pais, eles super apoiaram, na época investiram, né, esse valor em mim, pagaram o CD, pagaram tudo que foi necessário. Que era, nossa, na CD, época né? pra época ali, tipo 2015, a gente tinha um investimento, acho que foi uns 6, 7 mil reais. E foi grana, né? Porque a gente não tinha essa estrutura na época pra fazer este investimento, assim, agora sabe? uns 15 mil reais. Sim. E tu vê, né? Ninguém mais hoje escuta CD, né, gente? Tu sabe que eu tenho uns lá, mas a gente nem... Ficou de lembrança, uma Ficou memória de lembrança, legal, né? recordação. De um E tempo. muitas pessoas foram alcançadas através desse CD também, porque a gente começou, né? Enfim, gravamos ali, compus as canções, e aí foi um novo ciclo pro meu ministério, né? Um novo ciclo, um novo virar de chave, assim, novamente, porque muitas igrejas acabaram abrindo as portas, assim, que antes talvez não teriam acesso. Sim. Eu nunca esqueço, um amigo meu me convidou assim, Gabi, tem um pastor que vai estar ministrando aqui em Igrejinha, né? Ele é neto do pastor Cisino, pastor Alexandre Marinho, até um abraço, maravilhoso, querido, amigo. E eu quero que tu venha, ele tá em Igrejinha, né, pra cantar nessa vigília, pra tu conhecer ele. Fui naquela vigília, né, não tinha condições na época, pedi dinheiro emprestado, disse, mãe, eu preciso de dinheiro emprestado, eu preciso em tal vigília, né. E eu sei que Deus vai... É aquela coisa, né? As oportunidades, tu tem que criar as oportunidades. Sim, então, sim. tipo, o que depende de ti, tu tem que fazer pra o negócio acontecer. E eu lembro que... Ai, gente, que lindo, tá me dando vontade de emocionar aqui. Porque Com certeza. é coisa que a gente, esse né? é teu Como tu momento, tava falando antes, viu? né? A gente não São Revive, para né? pra lembrar. A gente Arquivos vai que às vezes desbloqueando a gente não essas se lembra, memórias. exato. Exato. Lembro que fui, gente. Consegui chegar à vigília. Cantei, foi uma bênção. No final ele disse assim, eu quero que tu me passe o teu contato, porque o ano que vem eu vou te colocar pra cantar nos Nães. Na hora me deu um insight, assim, eu fiquei em branco, eu fiquei em choque, assim, eu disse assim, gente, me lembrei da profecia da irmã, né? Que era algo tão inalcançável, tipo, há 2 anos. Naquele momento. Olha E só. em 2 anos, questão de 2 anos, assim, tudo Sim. deslanchou, assim, né? E pra E quem, aí- desculpa, e pra quem não conhece os Gideões, é O uma... maior congresso de o maior missões do congresso de mundo. missões no mundo, No né? Pra quem não tá nos escutando e não conhece. Que fantástico isso, E cara. aí, tive a oportunidade em 2017, em 2019, cantando, né? E agora, de novo, esse ano, novamente. Enfim, e Deus vem proporcionando experiências extraordinárias, né? Esse ano, nós assumimos algumas responsabilidades na congregação, como liderança, né? Eu já era regente na época, desde os meus 16 anos também. E esse ano eu comecei me dediquei mais a servir na minha congregação, né? É algo que a gente, quando é itinerante, a gente acaba tendo que conciliar, muitas vezes se torna, né, uma carga, assim, de tu conseguir se manter na congregação e atender nas outras igrejas, né? É complicado. E aí, esse ano, eu senti essa necessidade, né? E o meu pastor me deu essa oportunidade de trabalhar com a juventude que eu amo, Flor do Espírito, um beijo. E foi uma experiência extraordinária, assim, vem sendo, né? Na verdade, a gente já exercia umas funções, o Davi sempre fala isso, né? Muitas vezes tu exerce um cargo de liderança, porém tu não tá empossado ali. Tu já tem a autoridade. Tu já tem aquela autoridade, aquela autonomia de tomar decisões, de né, fazer uma gestão ali. E esse ano Deus nos oportunizou com isso, uma honra. Então, esse ano estou servindo mais na minha igreja local, né? E foi bom isso, por um lado, também, porque tudo foi se encaminhando para conciliar com os trabalhos, né? Porque os nossos eventos, geralmente, é final de semana, né? Durante a semana, a gente acaba atendendo mais estéticas, estúdios, eventos corporativos. Então, acaba que a gente conseguiu conciliar, tudo se encaixou, assim, né? Então, tu teve a infância na igreja, né? Servindo a igreja. Desde E pequenininho. como é que foi assim, a questão adolescência? Como é que foi, assim, porque, vamos pegar aí, 2015, mais ou menos, tu começou a viver essa questão de itinerância e tal. Como é que era, assim, o convívio com as outras pessoas, escola e tudo mais? Porque tu também sempre foi, como é que eu posso dizer, muito bem engajado com as outras pessoas, inclusive fora da igreja.
Então como é que tu fazia isso? Como é que era? Teve algumas dificuldades, assim, na tua juventude, enfim? Olha, dificuldades eu acho que sim, né? O que eu converso com muitas pessoas é que tem um certo preconceito dos evangélicos, né? Então, e tu como sempre teve essa aproximação de diversos nichos, como é que é pra ti isso? Tu sente, assim, alguma Na verdade, sim. Eu lembro que naquela época também a gente tinha muito mais restrições a muitas coisas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que... Não podia usar barba. Barba não, gente, Deus o livre. Isso aqui foi... Não, mas é verdade, isso é verdade. Isso foi uma luta ali que a gente teve, mas graças a Deus, né, agora a gente tá abençoado, tá debaixo da bênção pastoral, tá autorizado. Mas na época também não, né? Sim. Mas enfim, eu lembro que eu já tinha essa maturidade de compreender a visão das pessoas, e então foi algo difícil, mas foi algo que eu consegui lidar de forma fácil. Porque eu lembro que a minha mãe, meus pais, sempre, a gente teve um relacionamento muito próximo, assim, né? E eu lembro que eu dizia, mãe, eu acho que eu vou em tal lugar. Aí ela dizia assim, não, filho, teu ministério. Não, filho, evita. Mãe, eu vou sair em tal lugar que fulano, não sei o que. Não vai. E aí, melhor obedecer do que sacrificar, né? Sempre obedecia para evitar, né, complicações ministeriais. E assim a gente foi seguindo, né? Porque a obediência, ela vai te levando a lugares que... E honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Exato, sim. Então, eu lembro que a época de escola, assim, era um pouco mais complicado também, porque as pessoas não compreendiam, né? Não compreendiam até questão de vestimentas, questão de não faz isso, não faz aquilo. Porque essa época, principalmente a questão, tipo ali, 15, 16 anos, né? Sim. O pessoal quer conhecer coisas novas. Claro. Quer experimentar coisas novas, quer experimentar bebidas, enfim, tudo que surge de oportunidades. Mas eu lembro que foi algo assim que eu sempre estive muito firme. Sim. Assim, muito concreto. Eu disse, não vou fazer isso. Não posso sujar meu ministério, não posso manchar meu ministério. Preciso evitar isso. E assim a gente foi construindo, né? Mas não era fácil. Sim. Não era fácil. Para conseguir fazer essa... E como é que foi para ti, Gabriel? Depois dessa infância, adolescência, como é que foi a tua caminhada assim de projetar o teu futuro, questão profissional, faculdade? Como é que as coisas começaram a surgir na sua vida? Pessoal, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que foi pra ti isso? A gente quer poder na verdade, assim, desde de pequenininho, eu sempre quis ser muito independente, né? Já buscava isso? Já buscava, já. Tanto que eu lembro que com 12 anos eu já trabalhava. Sim. Olha só. Sabe? Não, claro que não com CLT, né? Mas já tinha experiências ali, enfim. Já construía a tua renda? Já tive muita experiência. Desde vender trufa, gente. Desde vender trufa. Desde de trabalhar em restaurante, secando pratos. Tu vê, né? Isso eu também não lembrava. Agora falando contigo, agora me deu uma lembrança. Trabalhei em supermercado. Já trabalhei em tudo, assim. Aí com 17 anos, né? A minha mãe... ela sempre me dizia assim, filho, tu precisa investir em conhecimento, porque o acesso que eu não tive, eu quero te dar. Né? A minha família veio da colônia, enfim, então não tinha conhecimento. Naquela época, tipo, tu era novinho ali, virou moço, né? Já tinha que trabalhar e tinha que parar de estudar, era a realidade da época, né? Então, ela sempre me deu muita oportunidade, assim, né? Sim. De investir em conhecimento. Então, desde novinho... eu já buscava capacitações, cursos, enfim. Eu lembro que eu cheguei a fazer 3 cursos, assim, que eu cheguei a finalizar. De administração, web design, enfim. Cursinhos, que na época, né, eram disponibilizados ali, Então, a partir daquele momento, me deu um despertar. Eu disse assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com administrativo, eu quero ter essa experiência de não estar mais naquela prisão de final de semana, ter que estar trabalhando no mercado, enfim... Aquilo eu já estava decidido, assim, com meus 17 anos eu disse, não, isso aqui eu não quero pra minha vida, assim. Sim. Né, como tu falou, perspectiva de sucesso. Tem pessoas que se encontram, né, tranquilo, mas pra minha vida, naquele momento, eu disse, não quero isso. Então, eu lembro que surgiu uma oportunidade de trabalho, uma amiga me indicou para trabalhar numa concessionária. E aí ela disse assim, Gabi, surgiu uma oportunidade de menor aprendiz na concessionária, eu queria te indicar. Tu tem interesse? Eu disse, tenho interesse. Como são as coisas de Deus, né? Geralmente, o cuidado de Deus ele é tão incrível que é em detalhes, é no tempo, é junto, é incrível. E eu lembro que eu pensei assim, bom, vou aproveitar essa oportunidade, né? E aí,
ela marcou a entrevista, fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, e eu já tava tão, enfim, à procura de dinheiro, né? Que naquela época a gente já precisava de grana, né? Tem que se tornar mais independente. Exato, queria guardar um dinheiro. E aí, eu lembro que eu fiz entrevista na concessionária, numa segunda-feira, e naquela mesma semana, acho que foi na quarta ali, eu fiz uma entrevista de novo num supermercado. Mesmo não querendo aquela realidade, tinha que fazer o que estava ali, né? Sim. Tinha que buscar as serviço, oportunidades né, que tinha naquele momento. Exato. E eu lembro que eu fiz aquela entrevista e, nossa, foi uma bênção, assim. Foi uma conversa de quase uma hora de conexão, assim. Muito de Deus, assim, sabe? E aí, tá. Só que naquela semana, o gerente que tinha feito a entrevista comigo sairia de férias. Então eram 15... Depois eu te ligo, depois a gente conversa. Qualquer coisa E aí entre em foram contato. 15 dias. A gente vai entrar em contato. A gente vai te ligar aí. E eu lembro que ele ia entrar em férias 15 dias ali, né? Enfim. E aí, fiz a entrevista com ele, fiz a entrevista no mercado, só que o mercado me chamou naquela semana. Então eu pensei assim, o mercado me chamou nessa semana. Vou aproveitar, né? Tá certo aqui do que lá vai saber se vai dar certo, enfim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no mercado. Naquela semana, tipo, ali. O gerente ficou os 15 dias de férias e eu fiquei esses 15 dias trabalhando no mercado. O gerente voltou, deu mais uns 3 dias. Sei que eu trabalhei 18 dias no mercado, gente. E aí, o gerente me ligou. A gente gostou muito do teu perfil. E é o perfil que eu tô procurando pra atender aqui na concessionária. E a gente quer te oportunizar. Tu tem interesse ainda? Gente, eu disse, meu Deus, é óbvio que eu tenho interesse. O que funciona, o que eu tenho que levar, que documento eu tenho que levar. Eu lembro que na época ainda a carteira tava lá em Porto Alegre, a gente teve que buscar a carteira de trabalho para conseguir desassinar, porque era um curto tempo, né? Isso até nem poderia acontecer, né? Mas como a gente tinha essa carta de indicação da empresa, então não teve problemas, né, com a CLT ali, enfim. Fui trabalhar nessa concessionária. Quando eu fechei um ano nessa concessionária, eu trabalhava de menor aprendiz. Com um ano, meu gerente me efetivou. Surgiu a oportunidade, ele me efetivou. Porque ele gostava de mim, gostava do meu trabalho. Enfim, os clientes gostavam também. E ali eu estava 100% realizado profissionalmente. 100%. Gostava. Eu amava trabalhar lá, amava todas as pessoas, os clientes gostavam também. E era um emprego que eu tinha uma paixão, assim, gigante. Tenho até hoje, na verdade, um carinho muito grande por lá, né? E aí, em 2020, surgiu uma outra oportunidade de emprego. E nesse processo, que era o início da pandemia ali, eu enfrentei algumas crises de ansiedade e um início de depressão. Aí a gente já vai para uma outra linha que vai tomando outras, né, raízes ali. Mas eu lembro que nesse período, eu acho que quase todas as pessoas, né, tiveram esse início assim, de ansiedade, essas crises assim. Só que para mim foi muito forte, porque como eu estava falando para vocês, desde muito novinho, eu sempre fui muito intenso com tudo. Sim. Então, naquele momento, começou a vir problemas de infância, vir lembranças ruins, enfim, coisa que é natural da gente despertar quando tá passando por momentos ruins, né? E aquelas memórias, aqueles problemas começaram a afetar muito meu dia a dia, meu trabalho. Eu não conseguia mais não transparecer para as pessoas que eu estava precisando de ajuda, né? Então, e esse que é muitas vezes o problema, porque a gente que é cristão, muitas vezes a gente não quer demonstrar que está passando por uma dificuldade. A gente não quer trazer à tona essa fragilidade que muitas vezes a gente tem, né? E eu também pensava dessa forma. Assim, não, eu não posso mostrar para as pessoas que eu preciso de ajuda. Olha a fé que eu carrego, não, gente, as pessoas têm que ter nenhuma segurança quando eu falar que Jesus faz, amém? Só que naquele momento eu precisava de ajuda, naquele momento eu precisava de pessoas que viessem me ouvir, eu precisava de uma cura para aquele momento, né? E não espiritualizando a coisa, mas realmente abraço. Claro. Eu precisava de um momento de me sentir acolhido, né? E, enfim, comecei a ter vários problemas ali. E eu lembro que na época, gente, eu emagreci muito. Eu emagreci 29 quilos. Se você for no meu Instagram e puxar fotos lá, tipo, de 2020... Eu era slim, tipo, olha agora, tipo, eu era slim, tipo, muito magrinho. Porque acarretou em vários problemas de saúde, né? Que Mas não era uma magreza saudável. Não era saudável, era uma resposta de uma dificuldade emocional que você estava passando naquele momento. Era o organismo reagindo aos problemas que eu estava enfrentando, né? E eu lembro que naquela época,
eu já estava desenvolvendo até meio que um vitimismo também. Eu reconheço isso. Porque eu ficava assim, tá, mas por que a Mônica falou desse jeito comigo? Eu começava a me culpar por algo, de um comportamento que a pessoa teve comigo, e eu tentava buscar respostas em mim, e não tinha respostas em mim, porque muitas vezes a gente tenta encontrar o comportamento do outro culpando a gente mesmo, quando na verdade não, a pessoa, se ela está se comportando daquela maneira, é porque ela tem todo um por trás, né? E eu lembro que aquilo me prejudicou muito, porque eu não conseguia compreender muitos posicionamentos das pessoas que estavam ao meu redor. E aquilo começou a me trazer muito algo ruim, com certeza. E aí tu te questionando, nossa, mas por que tal pessoa se afastou de mim? Qual que é o problema? E aí a gente acaba levando essa fragilidade pro lado espiritual também. Porque a gente quer culpar Deus muitas vezes por coisas que Deus tá ali cuidando de ti e tu não tá tendo aquela visibilidade de fora de que as coisas estão acontecendo, né? E eu lembro, gente, que eu comecei a ter crises de desmaio. Eu lembro que uma vez, na concessionária, eu passei muito mal. Desmaiei no banheiro, o pessoal disse que eu tive um início de convulsão, enfim. Fui levado até de ambulância para o hospital, foi uma situação bem crítica, assim. E lá, tipo, dopado de remédio, eu tive uma conversa com Deus e eu estava decidido que eu não queria mais aquilo para minha vida. Só que esse episódio todo, ele iniciou em janeiro. Em janeiro de 2020, né? No início da pandemia. Início da pandemia. E eu lembro que, nesse momento, eu estava passando por uma crise espiritual. Na questão, assim, de não ter muitas forças para buscar a Deus, né? E aquela coisa, muitas vezes, só de aparência, tipo, eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ir na igreja. Sim. Isso é muito complicado. Né? Muito complicado. Tipo assim, eu tenho que ir porque tal pessoa tem que ver que eu tô lá. E vão me cobrar. Eu tenho que ir porque eu sou regente e eu não posso deixar os outros jovens ver que eu não estou em tal lugar. Pra ti, então, às vezes, tu tá ali... Tu tava num fluxo muito produtivo, né? Desde criança, cooperando e tal. Uma cobrança muito grande também, né? Isso para pessoas... Isso é um desafio que todas as pessoas que produzem muito, indiferente se for na igreja ou fora da igreja, elas têm que enfrentar isso. Exato. Nem sempre conseguem produzir. Muito complicado. E aí, naquele momento, teve uma situação que me afetou muito, assim, né, no relacionamento, com meu pai. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa de não demonstrar muitos sentimentos, né? Hoje eu entendo esse lado dele, hoje eu entendo essa linguagem de amor dele. Porque ele nunca deixou faltar nada. Sim, é um provedor. Ele é um provedor, ele é uma pessoa que sempre esteve ali, não deixando faltar nada, sempre suprindo todas as necessidades. Mas naquele momento eu tava precisando de algo mais paterno, sabe? Sim. Aquela proximidade de pai e filho, aquele momento de sentir que tu tem um protetor ali contigo, sabe? E aí foi muito complicado mesmo. E aí tá. Eu lembro que nesse momento a gente começou a ter muitas discussões dentro de casa. Eu com os meus pais, eu com minha mãe. E em uma dessas discussões eu tava decidido a sair de casa, né? Sim, despertou aquela fase rebelde. Eu disse, não aceito que vale assim comigo, né? Aquela coisa de adolescente, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim. E aí tu já começa a trazer todo um sentimento, enfim, muito complicado, né? E eu lembro que naquele momento que eu tava decidido a sair de casa, assim, eu fui trabalhar no outro dia, né? E foi um dos piores dias da minha vida. Parece que tava todo mundo contra mim. Parece que foi muito horrível, gente. Eu nunca esqueço desse dia, porque quando eu saí do trabalho, né, a concessionária lá na BR-116, eu lembro que eu saí assim, eu tava tão fora de mim, essa experiência foi muito espiritual. Hoje eu nem conto mais ela, porque, né, enfim. Mas na época foi um testemunho que Deus transformou muitas vidas, assim. E naquele momento a gente não entende, né? Muitas vezes Deus permite a gente passar por situações pra tu ter propriedade de falar aquilo, porque é uma coisa... É muito aquela situação que tu traz também, né, Dilson? Por exemplo, assim, como é que eu vou falar pra uma pessoa que perdeu um filho, sendo que eu nunca perdi um filho? Como que eu vou falar pra uma pessoa... Superficial, né? Exato, que era usuário de drogas, sendo que minha vida inteira foi na igreja e eu nunca usei drogas. Como é que eu vou dizer... Não, Deus vai...
Claro, a gente tem que ter né, esse posicionamento de falar que sim, mas quando tu traz uma experiência, a pessoa te dá mais credibilidade e encontra aquela conexão. Não, eu vou vencer. Eu consigo passar porque tal pessoa também conseguiu, né? Naquele dia, gente, eu saí do meu trabalho decidido a tirar minha vida. Decidido a tirar minha vida. Foi muito forte, assim. Porque eu lembro que eu saí e aqueles carros passavam, tipo, tão rápido, tão rápido, tão rápido. Eu disse, eu vou me atirar. Eu não tô nem aí, eu não aguento mais. As pessoas são todo mundo contra mim e ninguém entende que eu sempre tento fazer meu melhor. E ninguém entende que eu tô sempre tentando fazer pelo certo. Tô sempre tentando honrar, tô sempre tentando zelar pelo nome. Mas eu preciso de ajuda e ninguém tá vendo. Sabe? E eu lembro que naquele dia eu entrei no ônibus e eu ouvia nitidamente, eu dei essa liberdade de ouvir, sabe? Algo maligno. E dizia assim, acaba com essa dor que tu tá sentindo. Acaba com essa dor que tu tá sentindo. E aquilo falava tão forte, gente, falava tão forte que eu entrei no ônibus. Eu não queria ir pra casa, mas eu tava indo. E aquela voz falava tão forte aquilo que eu comecei a chorar. Muito forte. Eu chorava de soluçar dentro do ônibus, assim. Eu chorava muito forte. E eu virei o rosto, assim, porque todo mundo que passava ficava olhando, né? Pensando, né? Enfim. Mas ninguém também falou nada. E eu me sentia tão vazio, tão sozinho, tão... foi um período muito difícil disso. E eu lembro que eu desci do ônibus e era... eu não sei se vocês conhecem ali na Vitor Hugo, onde tem a UPA de Canudos. Eu conheço. Conhece? Atravessando tem 2 avenidas, né? A Vitor Hugo, que é movimentadíssima. 18 horas da tarde, o horário de fluxo, final de expediente comercial ali, é gigante o movimento. Eu lembro que eu desci do ônibus e aquela voz continuou falando. Acaba com essa dor que tu tá sentindo. Eu fechei os meus olhos e eu atravessei aquela rua de olhos fechados. E eu sentia os carros passando. Pra tu ver, tem coisas espirituais que a gente vive, que se tu conta, tem pessoas que não acreditam, mas tu viveu, sabe? É muito sobrenatural. E eu lembro que é como se eu tivesse ali meio que hipnotizado, porque eu tava sendo conduzido, eu não tava tendo controle sobre a minha ação, sobre o meu corpo. E quando eu cheguei do outro lado da avenida, me deu um estalo, eu disse, meu Deus, O que eu fiz? o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? E aquilo foi tão real, tão forte, porque os carros passavam, eu sentia o vento, eu sentia o barulho, né, ouvia, mas não me atingiu. Eu atravessei a rua e tive esse choque, assim, disse, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Voltei a chorar e voltei a ouvir a voz. Era um período de acho que uns 10, 15 minutos até chegar na minha casa, e aquela voz começou a me atormentar. Porque na época minha mãe também passava por problemas psicológicos, né? E ela tava fazendo um tratamento. Com diversos remédios ali. Como é que chama? Tarja preta, né? Isso. Antidepressivos. Muito fortes. E aquela voz voltou a falar. Tu vai chegar em casa, tu vai tomar todos aqueles remédios e tu vai acabar com essa dor que tu tá sentindo. Gente, eu lembro que eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, tipo, um ambiente propício pra eu fazer o negócio acontecer. Eu lembro que eu cheguei em casa tão decepcionado, com uma dor tão grande, que eu já não conseguia mais ver nada ao meu redor, ouvir nada, porque eu tava fora de mim. Fora de mim. E eu lembro que eu deitei na minha cama e do meu pescoço pra baixo eu não senti nada. É como se Deus estivesse me mobilizando naquele momento para que eu não viesse tomar nenhuma atitude de tirar a minha vida, de tomar algum remédio que talvez... Sem movimento, eu não conseguia mexer as minhas mãos. Eu lembro que eu comecei a chorar assim, é como se eu tivesse tudo formigando, assim, sabe? Tipo, realmente não sentia no corpo. E chorando, eu consegui virar o pescoço pro lado, e quando eu virei o pescoço pro lado, tava o violão encostado. Que é o violão? Meu violão encostado no roupeiro. Eu lembro que naquele momento, eu tive forças, consegui encontrar forças assim pra me levantar e pegar o violão. E eu comecei a dedilhar aquele violão, como se fosse uma oração a Deus.
E aí veio aquela composição, que eu lancei o clipe do Confiarei. E aquela composição, ela iniciava falando assim: cansei de fingir. Cansei de tentar e não consegui. Porque é exatamente aquele vazio que a gente estava falando muitas vezes. Tu tá na igreja, mas tu não tá ali. Sim. Tu tá ali, mas tu tá, tipo... Entende? É algo Automático, tão né? forte Rotina. isso, que tem muitas pessoas que vivem isso hoje ainda dentro da igreja. Tá na igreja, mas não... Tu entende, né? Não tem aquele relacionamento com Deus, não tem aquela conexão. E o hino continua, né? E eu lembro que foi muito exatamente como foi a composição mesmo. Eu falando com Deus, assim, chorando e falando: Deus, cansei de fingir, cansei de tentar, não consegui os meus sonhos frustrados, estão me impedindo de chegar além daquilo que tu tem pra mim. Socorre-me, Deus. Eu lembro que eu falava assim: socorre-me, Jesus. A minha alma tá clamando, não é mais nem eu, é a minha alma clamando a ti por ajuda, clamando por socorro. Me tira dessa escuridão. E aí, gente, eu comecei a cantar. E começou a vir, é muito forte. Hoje eu não escrevo mais, né? Não compus mais. Mas eu lembro que foi uma experiência tão sobrenatural, e as pessoas que compõem também devem sentir isso. Porque nesses momentos de dor, sai composições muito lindas, né? Composições que curam, Verdadeiras, composições né? que são remédio para muitas pessoas, né? E eu lembro que naquele refrão, eu comecei a falar para Deus, né? Só em ti eu confiarei, e quando os meus medos me cercar, a tua mão me guiará. Nossa. Só em ti eu posso confiar. Porque eu tinha confiado também em muitas pessoas que acabaram me frustrando. O que é natural. O que é natural, só que parece que talvez pra nós naquele... não é, né? Exato, Sim. só que naquele momento eu Muito tava tão frágil, né? que eu não tava sabendo contornar aquilo, sabe? Enfim, naquele momento, eu senti a mão de Deus derramando uma unção sobre a minha vida, trazendo uma cura espiritual, trazendo uma cura fora do comum, gente. Foi extraordinário, foi extraordinário. Após aquele momento, eu tive ainda alguns períodos, tipo de alguns dias, assim, que foram necessários para eu organizar meus pensamentos, organizar meus relacionamentos. E eu lembro que eu disse... Eu botei gravar. Isso eu nunca esqueço. Quando eu estava dedilhando ali, falando com Deus, eu senti que era uma composição, botei o celular a gravar e gravei aquele momento de oração. Depois eu fui escutar e comecei a escrever. Isso ainda sozinho, após ter vivido toda aquela experiência ali, todo aquele trauma, né? A faixa. Tudo, exato. E eu lembro que minha mãe chegou, sem entender nada do que estava acontecendo. E ela sem entender, né, ali a situação, e a gente acabou discutindo novamente. Teve um episódio de discussão novamente, porque eu tava tentando demonstrar para ela que enfim, foi muito, muito, muito complicado. Os dois estavam muito fragilizados. Exato, né? Exato. E ela também por ter todo, né, Sim, enfim, toda uma falta de tratamento, estrutura né? familiar, desperta nesses momentos também muitas memórias, né? E ela também não estava sabendo lidar com aquela situação. Porque, principalmente as pessoas que são religiosas há mais tempo, espiritualizam tudo. Sim. Então, tudo é espiritual e às vezes não é espiritual. Claro que a gente entende que tem o lado espiritual das coisas, mas tem coisas que o ser humano precisa tratar. Sim. Precisa de um acompanhamento. Precisa de uma terapia, precisa de um abraço. E naquele momento ela também não estava sabendo lidar comigo. A gente discutiu de novo. Saí de casa. Fui dormir na casa de um amigo. Enfim. No outro dia trabalhei novamente. Pensei assim, vou pra casa. Meu pai me ligou. Era madrugada. Ele não tinha esse hábito de ligar. Incomum. Muito, nossa. Eu lembro que eu vi a ligação dele, tava na casa do Excel. Amigão. Meu pai ligando assim, disse Excel, não vou atender. Ele disse, cabe, atende. Mostra pra ele que tu tem maturidade. Mostra pra ele. Que orientação, hein? Muito de Deus. Eu sempre fui muito privilegiado, assim, com as amizades que Deus colocou ao meu redor. Porque são pessoas que sempre me incentivaram muito, sempre cuidaram muito, sempre foram meu porto seguro em muitos momentos, né? Tanto espiritual quanto financeiro. Enfim, pessoas que realmente me desenvolveram como pessoa, me fizeram evoluir, né? Eu lembro que eu pensei assim, não vou atender. Ele disse, não, atende, Gabi, atende. Eu atendi.
ele disse assim, filho, onde tu tá? E ele não costumava me chamar de filho. Quando ele falou aquilo, gente do céu, comecei a chorar. Talvez nem ele lembre disso também, né? Porque aquilo me marcou, né? Sim. Aquela experiência me marcou. E aí, eu disse, filho, onde tu tá? Eu disse, pai, eu não tô bem. Vim dormir aqui na casa do Excel. Amanhã eu vou trabalhar. Chegando em casa a gente conversa. Gente, novamente, um dia terrível. Sim, tenso. Tenso, muito complicado. Fui pra casa sem forças. Sem forças. Eu queria partilhar com eles aquilo que Deus tinha me permitido viver. Mas eu também não tinha forças e eu sabia que aquele não era o momento. Sim, eles também não iam alcançar essa compreensão. Não era o momento. E aí, eu lembro que eu tava deitado no meu quarto, assim, ele chegou e ele disse assim, eu tô aqui pra te ouvir. O que tu tem pra me falar? Gente do céu, aquilo foi libertador pra mim. Olha só. Foi libertador de uma forma extraordinária. Tem coisas que talvez eu não preciso trazer aqui, a gente pode conversar depois, né? Mas eu falei pra ele tudo que eu não gostava. Desde a infância. Do tratamento dele com a minha mãe. Esse sempre foi o problema. Relacionamento dos dois. Nunca foi algo direcionado a mim, né? Sim. Pra que outras pessoas também não interpretem. Nunca foi algo direcionado a mim. Foi relacionamento conturbado. Que é aquela coisa, né? Sempre Reflete quem tá sempre perto na acaba criança, né? Sim. sentindo, vivendo, É, trazendo traumas, a né? pandemia trouxe à tona Nossa, isso, despertou Muito tudo. mais, né? A Despertou convivência tudo, direta, tudo, né? Vocês estavam tudo. acostumados Trouxe àquele- muitos gatilhos, assim, de infância, de problemas muito delicados, Sim. assim, entre eles que me despertou. E aquele momento eu desabafei pra ele. Eu disse, pai, eu sinto falta de um abraço, eu sinto falta de um eu te amo, eu não gostava quando tu fazia isso pra mãe, isso me dói, eu não consigo te olhar com um olhar de amor, e a esse momento eu tô precisando de um abraço, eu tô precisando sentir a tua presença comigo, né? Não era uma paternidade espiritual, porque isso, graças a Deus, a gente sempre teve, assim, Sim, mas sim. era algo humano, né? Sim, do dia a dia. Dia a dia, de ter alguém para conversar sobre coisas até de homem, Sim. que a gente tava vivendo na adolescência ali, né? Adolescência, período ali de 17, 18 anos, já quase adulto, né? E aí, gente, ele me abraçou, ele me pediu perdão, e ele disse, eu te amo. Oh. Gente do céu. Tu vê como isso é tão impactante para muitas pessoas, né? Às vezes um eu te amo, ele cura a gente. A linguagem de amor, né? Essa incompatibilidade de linguagem de amor. É Quando eu não muito compreendo forte. a tua linguagem Exato. e eu tenho uma outra linguagem, fica... Na verdade, teu pai estava dizendo o tempo todo. Que Tu me precisa amava de pão, através do tu cuidado. quer um calçado novo, Exato, exato, te servindo, exato, né? exato. E tu já tinha uma linguagem que recebia de uma forma diferente, né? Totalmente E foi diferente. o clique dele. Que... Foi. E o que aconteceu, naquele período, a gente começou a ter um relacionamento totalmente diferente, mais próximo. Eu comecei a me sentir acolhido, comecei a me sentir... E pra tu ter uma noção como é que é, né? Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive envolvido com tudo. Sempre tive muitos amigos, na igreja sempre muito influente, sempre resolvendo mil coisas, sempre rodeado de pessoas. Só que não é isso. Às vezes tu tá rodeado de pessoas, mas tu tá se sentindo sozinho Se ali, né? relacionando com a tua produção. Exato. Né? Com o que tu faz, Exato. né? Isso aí. E não é errado, né? Não, é natural, acontece. São tipos Sim, de relações que a gente tem, né? Com certeza. E aí eu lembro que naquela época, quando estourou realmente a pandemia ali, tipo, transporte público não podia mais rodar. Então todos os dias ele disse assim, não, a partir de agora eu vou te levar e vou te buscar. Eu e tu. E aí, aquelas manhãs, pra mim, eram extraordinárias. Olha só. Pô, que legal. Gente, de conversar coisas básicas, assim. Ontem aconteceu isso e... Nananã. Olha só. Ontem eu comi arroz e feijão. Olha só. Sabe, aquele contato que às vezes tu precisa ter Sim. e tu não tem. Enfim, foi muito transformador pra mim esse momento. E aí, na época, eu pensei assim, eu preciso contar isso. Eu preciso divulgar isso. Deus me dá uma estratégia de como eu posso alcançar outras pessoas com isso. Chamei o Gui,
O Gui. Chamei o Gui. Maravilhoso, Gui. Abraço. Sabe que eu te amo. Vai lá no canal do Gui. Tem muito canal. Temos canal. Chamei o Gui, chamei o Will Marinho, que na época, né, eles eram família ali. Sim. Disse, gente, eu tenho uma canção assim, assim, assado. E eu preciso da ajuda de vocês pra produzir. Eu quero que vocês me ajudem com o arranjo, eu quero que vocês me ajudem com a produção, com a captação de áudio, de vídeo. Eu preciso de vocês. E contei esse testemunho. Eles, Gabi, a gente tá contigo. O que precisar fazer, a gente vai fazer pra divulgar isso. Gente, aquilo foi intenso, foi lindo, foi um momento tão maravilhoso que eu vivi assim com eles, vivi com Deus também. E aquela canção foi remédio para muitas pessoas. Quando a gente lançou, isso tudo foi um período muito rápido, porque aconteceu essas situações em janeiro, em fevereiro veio esse processo de cura, em março a canção estava sendo... Olha só. Foi um processo que, quando a gente lançou, eu entendi. Aí Deus me trouxe, assim, aquele sentimento de... Filho, foi por conta disso. Porque naquele momento deu um despertar em muitas pessoas com essas crises, ansiedade, falta muitas vezes de relacionamento. Sim. Tu trouxe esse assunto. E eu trouxe esse assunto, trazendo a minha experiência, trazendo ali uma canção que era remédio realmente para aquele momento. E foi transformador, gente. Foi uma experiência muito linda. Inclusive, tô sentindo falta disso. Agora, falando com vocês, eu tô pensando, tem que voltar a gravar, né? Voltar a gravar uns vídeos, voltar a investir nesses conteúdos. É porque hoje tem toda uma produção, né? Hoje tu não vai ali te grava um videozinho no celular, né? Hoje tu tem que investir pro negócio acontecer, né? Mas graças a Deus, a gente tá aí. Linda. Viu? Linda. O Gabi começou a querer falar de trabalho e Nossa, tal. gente. E agora a gente foi Porque é psicóloga, né? Ela é psicóloga, ela tá trazendo ali, né? Ela tem as manhas. Mas que legal. Que Sabe, legal. Gabi, que eu tenho uma imagem que eu... Uma imagem não, uma cena que eu lembro que a gente teve junto, Aham. que foi, eu acho que mais ou menos desse período. Eu lembro que a gente foi cooperar, eu acho que foi na Redentora, eu acho, não lembro agora. Aham. Mas eu acho que foi. E eu me lembro que antes de tu cantar, tu disse assim, gente, eu tô aqui ministrando pra vocês. Lembro desse dia. Mas eu não estou bem. Eu lembro disso. Aham. E na época, Lembro dessa eu data. pensei, poxa, eu preciso orar pelo Gabriel. Ele não tá legal mesmo. Aham. Só que, óbvio, eu não tinha toda essa aproximação, né? Sim. Eu até não sabia como chegar no outro dia aí. Eu não sabia como chegar, né? Mas eu achei interessante a clareza com que tu lidou com o púlpito naquele momento. Sim. E isso, hoje, na nossa tradição religiosa, é um desafio. A gente ser um pouco mais sincero com a nossa condição humana. Mas graças a Deus que a gente tem visto isso acontecer e coisas boas estão acontecendo. Sim, graças a Deus. Tem um pastor muito conhecido na Igreja Batista, que pastoreia uma das grandes igrejas no Nordeste. Ele fez isso numa ceia. Ele ministrava todas as ceias durante muitos anos. Ele disse assim, gente, eu quero que vocês orem por mim, eu vou para minha casa. Não tenho condições nenhuma de ministrar Sim. a ceia. E a igreja entendeu e, nossa, hoje ele é uma bênção, né? Mas ele precisava superar aquele momento. E até hoje eu lembro disso. Até Sim. hoje, tipo, tá lidando com clareza, né? Então eu acho que Deus vai abrir tinha certeza que Deus de alguma forma ia te encontrar naquele momento. E hoje a gente tá aqui, E tu né? sabe que Comemorando é isso. muito forte isso, né, Dilson? Porque as pessoas, quando tu assume o altar, as pessoas estão ali esperando receber algo de ti. Eles não sabem o que acontece da casa. até o Exatamente. As pessoas às vezes não compreendem que por trás esses dias tem todo um trabalhar. Eu fiz uma correção com uma pessoa que ela acabou criticando uma outra pessoa por uma questão de como a pessoa lidava com o ministério. Eu disse assim, mas tu sabe quais são os enfrentamentos que essa pessoa tem em casa? Tu sabe qual é a condição financeira Sim. dela? Tu sabe? Uhum. Então, eu acho que é melhor tu, assim, primeiro tentar compreender o outro lado para depois apontar. Mas a gente às vezes não tem essa... E é importante Não tem esse... É. a gente pensar que é através da gente, né? Ele não- só usa os vasinhos quebrados, a gente é só arrebentados, vaso. a gente é só Só vaso, os né? instrumentos, né? Mas Imagina. que legal, Gabi, hoje poder contar essa história, assim, com toda essa riqueza de detalhes. A gente fica feliz, né, mano? Nossa, que legal. Mas, Gabriel, e agora a gente quer ouvir, a gente tá caminhando pro final, não sei como é que tá o tempo aí, Matheus. Mas a gente tá caminhando pro final, mas agora a gente quer saber desse despertar, Uhum. né, pro empreendedorismo, esse desafio de colocar a cara. Porque, na verdade, isso aqui já estava sendo nutrido há muitos anos, Tu né? vê, né? Na verdade, eu tô acelerando aqui pra... Sim, Eu tô Tô brincando. pra acelerando. degustar. Boa. Mas como é que foi? A gente ouviu um pouco aqui Aham. nos nossos bastidores aqui,
Mas a gente vai tentar contar para nós. Claro, como vamos lá. Vamos lá. O que é isso também, porque não é só uma mesa com coisa, não. Nos conta esse... Tem todo um propósito. Exato. Vamos lá, então, pessoal. Como é que iniciou esse projeto de empreender? Né? Agora, tudo começou logo na infância também. Logo na infância, assim, eu sempre gostei muito de lidar com montagem de café em casa, aniversário. Eu sempre amei fazer festa de aniversário, eu sempre amei organizar com riqueza de detalhes também, tudo. Cada festa, cada ano, eu sempre pensei em várias coisas, assim, para que realmente os meus convidados tivessem uma experiência diferenciada. E eu lembro que na infância, a minha mãe, ela era confeiteira, ela tinha curso e tudo mais, e ela fazia doces para fora, fazia salgados para fora. E eu lembro que eu, pequenininho, já ajudava, já tava ali empanando salgados, já tava ali atendendo os clientes, porque na época a gente fazia pronta entrega, então final de semana, ia muitas pessoas lá e aí fazia o atendimento, enfim, né, fazia o que era necessário ali. Então, aqui inicia uma raiz, né, de empreender, de atendimento, de ter um negócio próprio e a ligação com a comida, né? E em dezembro do ano passado, mais especificamente dia 27 de dezembro, eu dei a virada de chave que precisava acontecer. Mas no início do mês de dezembro, eu já estava decidido a empreender em algo. Né? Como eu estava contando para vocês, teve duas pessoas que foram muito importantes nesse momento, que foi a Gabi Fernandes e a Sara Martins. São duas amigas maravilhosas que naquele momento foram o conselho de Deus para minha vida, assim, as instruções que eu precisava. Né? A Gabi, outra empresária maravilhosa ali, né? Super estudada com o mercado, super à frente, assim, com criatividade, marketing, enfim, fora do comum. E eu estava disposto a investir, né? Investir do que fosse preciso para viver algo novo, né? Na época eu estava super realizado no meu antigo trabalho, né? Como eu comentei para vocês, eu amava trabalhar lá, amo as pessoas, um abraço pessoal. Mas eu queria algo a mais para minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada em querer algo a mais, não me contentar com um pouco, porque eu sabia que eu tinha condições para fazer algo a mais. Uhum. Porém, como eu estava comentando com vocês, eu nunca fui uma pessoa técnica. Eu iniciei 2 faculdades e as 2 eu tranquei. Uhum. Eu iniciei faculdade de Direito na Fevale, tranquei. Iniciei faculdade de Processos Gerenciais, naquele tranquei também. Porque eu não me encontrei. Uhum. E eu sempre tive isso muito decidido. Aquilo que eu não senti paz, aquilo que eu não gostei, não me identifiquei. Não tenho por que eu investir em dinheiro, investir meu tempo, que o tempo da gente é muito precioso, gente. Uhum. A partir daquele momento eu comecei a ver o tempo como algo muito precioso. Tipo, cara, eu não preciso estar aqui, eu não vou fazer isso aqui para agradar outras pessoas, sendo que eu não tô 100% satisfeito com isso. E aí comecei a ver o mercado, né? Tipo, tá, mas se eu fizer isso, o que eu vou ganhar mais adiante? Isso aqui eu vou investir por quê? Porque eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ser funcionário, eu quero, né, prestar um serviço. E naquele momento eu já tava meio que explodindo, assim, não, eu tenho talento para fazer algo a mais. Eu lembro que a Gabi sempre dizia assim, Gabi, tu é muito criativo. Gabi, tu se dá bem com pessoas, tu tem relacionamento. E eu gosto muito da igreja, porque a igreja ela traz muita capacitação pra gente, principalmente quando a gente lida com tudo na igreja. Sim. Gestão de pessoas, relacionamento, marketing. Exato, né? Tu é desenvolvido trabalhando com ações na igreja, né? Então eu já me sentia muito preparado por lidar com muitas coisas na igreja. E aí, eu não tinha capacitações técnicas pro mercado de trabalho. Mas eu tinha um relacionamento, eu tinha comunicação. Eu era amigo de quem sabia fazer. E assim eu fui resolvendo muita coisa, assim eu fui chegando a lugares que eu não imaginava. Eu não sei, mas eu sei quem sabe fazer. Exato, é isso aí. Eu não tenho piscina, mas tem 3 amigos. É isso. É o tal do network. Não precisa, o network, ele, nossa, te leva a lugares extraordinários. Mas... Por isso que a gente trouxe. Depois a gente vai ter um assunto pra conversar contigo. Mas... Brincadeira, cara. É aquela coisa, tu não precisa ser o executor da situação. Sim. Tu pode orquestrar, tu pode administrar, exato, tu pode saber conduzir ali, né? E eu tava disposto a empreender. E aí, como eu já gostava dessa linha de eventos, aniversários, montava as tábuas pra nossa família, né? Os aniversários de família, os aniversários de amigos, mas não tinha aquela veia profissional, pensar assim, bah, e se eu fizer isso profissionalmente? Não tinha isso ainda em mente, né? E eu lembro que a gente foi no almoço, na casa da Sara Martins e do João,
E a Sara disse assim, amigo, fiz um orçamento pro meu noivado e eu tenho uma coisa pra te dizer. Tu tem talento e tá perdendo dinheiro. Falou perdendo Clicou. dinheiro. Não, deu um insight total. Eu disse assim, gente, tô perdendo dinheiro. E fiquei naquela neura, né? Vou começar a fazer. Isso era o início do mês. Final do mês, Natal, a gente foi pra chácara dos nossos tios, né? Passar o Natal, nananã. Dia 27 de dezembro eu tava decidido, eu disse, mãe, se eu iniciar com esse projeto, tu tá comigo? Ela disse, eu tô contigo. Minha mãe sempre foi muito parceira, assim, sabe? Pra tudo. De realmente vestir a camisa e dar um nome, assim, sabe? Em tudo. E ela disse, eu tô contigo. Eu disse, não, show de bola, então. Peguei tudo que eu tinha de portfólio, de todos os anos passados, né? Os retrativos ali, de coisas não profissionais, de casinha, de casa, assim, tipo, coisas, enfim, simples. Criei um Insta. Sem compromisso. Pensei, vou criar um... Não avisei ninguém. Teve uns amigos que chamaram assim, nossa, mas tu nem falou que ia começar a fazer isso, por que né, não nos antecipou, não, né? Não deu um spoiler. Eu disse, não, gente, foi do nada. E assim aconteceu. E hoje Deus tem me permitido viver muitas coisas do nada. Então é muito extraordinário, assim, que às vezes tu precisa realmente dar um passo para viver algo novo na presença de Deus, para viver algo novo em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, né? E eu lembro que fiz o Instagram sem compromisso, com o portfólio que nós tinha. Do dia pra noite, tipo assim, dia 27 de tardezinha, na manhã do dia 28 de dezembro do ano passado, eu acordei, abri o celular assim, 300 seguidores. Pra mim foi um choque, né? Porque 300... Tem gente que pode pensar assim, nossa, mas só 300... Não, gente, mas... Potenciais, né? menos... Quem vai seguir tem interesse. Exato! São clientes orgânicos, pessoas da região, Novo Hamburgo, São Léo, Campo Bom, pessoas que estavam interessadas em conhecer mais daquele... Não é árabe. Não era árabe, não era os Mohamed, era o pessoal que estava interessado em saber um pouquinho mais do nosso serviço. E aí eu tomei um choque e disse, e agora? O que eu faço? É tipo, sabe quando tu pergunta uma pessoa assim, tá tudo bem? Tu tá esperando a pessoa responder, tudo bem. Mas a pessoa diz, não, tá tudo bem, tu já... E agora, o que eu faço? Sabe? Foi tipo muito assim, e agora o que eu faço? E aí já começou a entrar algumas encomendas, mas era Réveillon ali, então a gente foi viajar, voltei no início do ano, comecei a alinhar algumas coisas, né, na minha empresa lá, e aí comecei a atender. Comecei a atender com entrega, a gente só trabalhava com delivery, fazia as tábuas, as platers, né? Nossa. E fazia delivery, empacotava ali e tal. Não tinha ideia de como expandir. E eu também não tinha ideia que ia tomar uma proporção tão grande em tão pouco tempo. Sim. Sabe? Porque era algo tudo, tipo, vou fazer e vamos ver o que vai dar. Não tinha todo um planejamento, eu não cheguei a preparar isso, né? Até porque não era o foco, era só iniciar. E eu lembro que eu conversando com os meus amigos, a Gabi disse, Gabi, tu precisa expandir esse negócio. Gabi, tu precisa alcançar tal público. Tu precisa ter um planejamento, tu precisa ter estratégias para alcançar tal público. E aí eu tenho uma cunhada, que ela é influencer, ela é dona de uma estética em Novo Hamburgo, e ela é muito reconhecida na área da beleza. E eu disse assim, Nath, abraço, Nath. Eu disse assim, Nath, eu tô com um projeto e eu quero expandir esse projeto. Esse projeto eu quero começar a atender em eventos, eu quero começar a atender com montagens no local. Só que eu preciso de uma oportunidade tua. O que é a minha oportunidade? A minha oportunidade é o seguinte, eu disponibilizo a minha mão de obra para ti, tu me dá só o custo do material, eu vou num curso da tua estética e monto esse café colonial para vocês, para as tuas, né, congressistas ali que vão estar atendendo o teu curso ali. Ela disse, não, Gabi, tranquilo, pode ser. Era a única oportunidade que eu precisava. Era a única oportunidade que eu precisava para mostrar e para eu compreender também que eu podia algo a mais, sabe? Eu lembro que eu fui na estética dela, fiz a montagem com tudo muito simples. Enfim, as charcuterias mais simples, os queijos mais simples. As tábuas não eram, né, a qualidade que a gente tem hoje, mas foi o que eu tinha naquele momento. E eu sempre gosto muito de estudar sobre empreendedorismo, e é muito isso. Faz aquilo com aquilo que tu tem. Começa com o que tu tem e depois escala. É um passinho de cada vez, é um processo, né? Mas tu tem que compreender, porque como a gente estava conversando antes ali,
O processo de comparação ele é muito complicado em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente no profissional, porque a gente vê assim, nossa, mas fulano já tá, olha o nível, como é que eu vou chegar nesse nível? Mas fulano já tá 5 anos, 10 anos no mercado, tem todo um investimento. E falando em investimento, gente, é investimento mesmo. É investimento de tempo, é investimento de conhecimento, é investimento de materiais, louças, enfim. Referenciais. Né? Referências para tu realmente atingir o público que tu quer atingir. Exato. E, gente, comecei a atender aquilo, me encontrei naquilo. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. É proporcionar experiências únicas de degustação para as pessoas. É levar o amor em forma de comida. É transformar a vida da minha família. Olha só. É oportunizar eles viverem experiências que talvez não viveriam. Porque eu sabia que no mercado de trabalho, talvez eu não alcançaria o hype que eu vou alcançar com esse empreendimento. Entende? Porque o mercado de trabalho, ele te exige capacitação. O mercado, ele te exige uma graduação, um conhecimento a mais naquilo. E eu sabia que talvez em uma universidade aquilo eu não ia me encontrar. E hoje, o microempresário no Brasil, ele é muito assim, né? Ele é muito da família, né? Tu abre uma empresa, é a mãe, cunhada, primo, nananana, e assim tu vai crescendo. Sim. Assim tu vai capacitando as pessoas que estão na tua equipe, assim tu vai trazendo profissionais capacitados também, porque é aquela coisa, eu gosto de fazer isso, mas talvez lidando no meu marketing, eu talvez não seja tão bom. Talvez eu lidando com o meu financeiro, eu não seja tão bom. Então, tu não precisa ser melhor em tudo. Mas tu vai apontando pessoas a dedo. Exato, mas tu pode selecionar, um bom líder é isso, é tu saber selecionar as pessoas que vão realmente trazer o resultado que tu quer, né? Não executar tudo, mas saber delegar as atividades para as pessoas que vão atingir o teu potencial ali, né? E aí, gente, me encontrei. Me encontrei e disse, é isso que eu quero pra minha vida. E a partir de hoje, eu quero viver só com isso. Isso foi em julho desse ano. Eu já estava decidido, né, a sair da empresa que eu trabalhava para trabalhar só com o meu empreendimento. Mas também não tinha noção que ia tomar uma proporção maior ainda. Porque aquela coisa, né? Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Faz abundantemente. Ele sempre vai te entregar mais. É incrível. Deus é maravilhoso, né? E agora com essa empresa fantástica aí, né? Lemes Gourmet. Lemes Gourmet. Agora nós estamos abrindo o nosso espaço. Isso, fala do espaço. Do trabalho, fala do trabalho. Tá, beleza. Então, hoje a gente está especializado com uma linha de grains and foods refinadas. Né? A gente trabalha com eventos com montagem de mesa de frios, montagem de café colonial. Tudo vai de acordo para cada público. O que o cliente decide, a gente faz. Né? A gente também trabalha com cerimonial de eventos, então organiza todo o evento. Iluminação, projeção, som, buffet. Tudo que o cliente, a gente entrega pronto, né? Olha só, gente. Entrega pronto. Mas a nossa especialização de buffet é nas tábuas de frios. Olha só. Né? A gente traz diversidade de charcuterias, diversidade de queijos, harmonizações. Né? Isso é muito interessante, porque às vezes o cliente ele não tem um conhecimento do que vai harmonizar com o quê. Mas a gente está ali para instruir a pessoa a ter uma melhor degustação, né? E eu lembro que quando eu saí da empresa, eu já estava decidido a abrir um espaço. Porque eu vim de uma rotina home office de 3 anos e eu sabia que talvez se eu não tivesse alguém me supervisionando, talvez eu não ia entregar meu 100%. Então, eu sabia que talvez um espaço físico me traria aquela responsabilidade. Não, eu preciso me arrumar, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso criar uma rotina, eu preciso estar em um lugar, né? Preciso criar conteúdos, preciso trazer essa segurança, essa credibilidade para atingir um público que vai ter um contrato, que vai ter uma segurança no meu trabalho, que eu vou conseguir passar aquela imagem que eu estava querendo construir. E aí, gente, pedi para Deus, me permite, Deus, viver essa experiência. E eu lembro que meu pai é dono de uma marcenaria em Campo Bom, e tinha um espaço na marcenaria dele. Eu disse, pai, posso fazer escritório lá? Ele disse, pode fazer. Só que eu pensei assim, mas na marcenaria, né, tem um fluxo de pessoal, o barulho das máquinas, isso não vai ser bom para o escritório. Beleza. Aí eu conversei com uma outra amiga que me indicou na nossa rua, gente. Na rua da nossa casa, gente. Beleza. Deus é maravilhoso. Quando eu digo que Deus faz, Deus faz. Eu atravesso a rua. Que delícia. E é do lado de uma escola, é um ponto comercial maravilhoso, com fluxo de crianças, de pais, de professores. Muito bom. Potencial gigante. Um case de sucesso. E a ideia inicial era abrir o quê? O escritório para começar a atender fisicamente. Sair do digital, sair daquela linha só online. Instagram. Só Insta. Quer me achar, vai no Insta. Exato.
E aí montamos, aluguei. E aí veio aquele peso. Putz, mas eu tô saindo do meu trabalho. Custo físico agora. Agora tem um aluguel, tem uma luz, tem uma internet. Deus, o que eu faço? Fui orar, né? A gente é crente, a gente ora, né? A gente entrega na mão de Deus. Fui orar e disse, Deus, me dá uma estratégia. Eu lembro que eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando assim comigo. É do lado da escola. Só veio essa frase. A gente deu um pulo da cama e disse, mãe! O Espírito Santo falou comigo. É do lado da escola. E aí, a gente desenvolveu a ideia de não abrir só o espaço para escritório, mas uma mini cafeteria com venda de lanches para atender a necessidade, aquele público ali. Tem movimento o dia todo. O dia todo, sabe? Tem empresas ali também que ao redor não tem esse tipo de comércio. Então, foi muito de identificar uma necessidade e saber... A chave para empreender. Exatamente. Identificar e aí, a gente conectou tudo. Agora a gente tem nosso espaço físico que está em construção. A nossa cafeteria está em construção. Tem uma nosso... previsão de inauguração? Olha, se Deus... Eu tava querendo inaugurar agora em dezembro. Porque a gente tá esperando alguns móveis chegar, toda aquela coisa. Mas agora dezembro também já fecha a escola. Então, tipo, não tem essa agilidade, né? E até porque a gente quer focar nesse final de ano, principalmente mais nos eventos, né? Isso. Então, Deus tem cuidado de todos os detalhes. 2024 tem coisas 2024 grandes. Tem coisas grandes. Em Deixa nome aí, de Jesus. Gabriel, então, para nós, tuas redes sociais, onde é que a gente pode... Então, gente, pra você que quer viver essa experiência... Opa, desculpa. Isso. Pra você que quer viver essa experiência de degustação, essa experiência Que nós vamos viver maravilhosa, Depois nós trouxemos vamos aqui, viver né, pro depois. pessoal degustar. Nos chame no nosso Instagram, Lemes Gourmet. Acompanhe os Segue nossos lá. posts, né? A gente tem todo um portfólio ali bem bacana. A gente compartilha tudo com vocês, os bastidores também. Nos chame lá, tem os nossos contatos também de WhatsApp, tem os nossos catálogos. E vai ser uma honra receber vocês lá, vindo aqui do podcast, né? Ah, que lindo. Gabriel, Deus abençoe. Gente, obrigado. Pelo carinho. Obrigado, de coração. A gente tá ansioso. Olha só. Para essa aí, experiência. Imagina, o Gabriel deve ter acordado super cedo, que ele falou que Nossa. foi no mercado comprar as coisas pra poder Ai, montar. gente. Olha a dedicação, Não, mas é que a gente tem uma equipe. Obrigada. Mãe, obrigado, te amo. Ah, mãe, né? A gente tem uma equipe, a gente não faz viu? nada sozinho, gente. Pra gente crescer, a gente Mães. precisa de pessoas. Coisa Preciso de linda. mães. É. Obrigada, isso aí. Gabriel. Que Deus Obrigado. te abençoe, tá? Uma E honra. que, nossa, prospere, enfim, Amém. e atinja o público que tu quer e deseja. Amém. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Em Obrigado, nome de pessoal. Jesus. Uma honra. Gente, Deus abençoe, obrigado. Compartilha Ei, aí esse curte, material, manda para pessoas comenta. específicas. Final de ano chegando, É. contrato o serviço do Gabriel fantástico. Ai, É gostei. demais, é demais. Não vai se Deus arrepender. abençoe, obrigado Matheus, obrigado Rosângela, obrigado Rede Osana. Deus abençoe vocês. Beijo. Até a próxima. Obrigado, pessoal.